Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui presentes na igreja e também os nossos amigos da internet que vão assistir depois o culto gravado. Que Deus abençoe a todos. Agora, no momento do louvor, eu gostaria de ler um texto bíblico para vocês. Está lá em Salmos capítulo 121, versículos 1 a 3. E lá diz assim: oração pela proteção do Senhor. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquejará. A Bíblia diz que aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não cochila. Ele está sempre ao nosso lado. Amém? E isso é motivo para nós agradecermos, não é verdade? Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem concedido. Bênçãos que muitas vezes nós nem conseguimos perceber em nossa vida, né? Mas o sol lá fora, só por si já é uma grande bênção, né? Já deixa a gente mais feliz, mais alegre. Então, nesse momento, vamos louvar a Deus cantando o hino Te Agradeço. E pensa nisso. Tenha um coração agradecido pelas bênçãos que Deus tem concedido para você.
Neste momento nós vamos cantar o hino Som de Chuva. Em nosso coração deve ter o desejo do derramamento do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo for derramado, nós vamos cumprir a missão que Cristo tem, e aí ele vai voltar. Amém? Sopra teu vento sobre o deserto sem vida. Minha alma sedenta procura teu rio de água viva. Som de chuvas abundantes eu já posso ouvir. Essas nuvens carregadas de poder, como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Quem sacia minha sede de viver, transformando minha vida de poder. Essa chuva do Espírito Santo não me molha. Esse rio de avivamento vou mergulhar. O que tenho visto é a ação de gotas do teu poder. Estou bem seguro, tens muito mais para oferecer. A promessa não demora para se cumprir. Não se cansa a tua igreja de pedir. Como chuva vem, como chuva vem, como chuva serôdia caindo do céu, o Espírito Santo virá, pois quem fez a promessa é justo e fiel, é certo que não falhará. Quem sacia minha sede de viver, transformando minha vida de poder. Essa chuva do Espírito Santo não me molha. Esse rio de avivamento vou mergulhar. Como chuva vem, Como chuva vem, como chuva vem. Amém? O próximo hino que nós vamos cantar, ele reflete a nossa grande esperança. E que Deus realmente nos dê a certeza de que ainda em nossa geração possamos vê-lo voltar. Vamos cantar com todo entusiasmo, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, o hino Vencendo Vem Jesus.
a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Feliz sábado a você. Deus te abençoe muito nesse dia. Um dia que amanheceu bonito, né? Ontem a gente ficava assim pensando, puxa, eu podia ter saído um sol pela manhã. Nós conversávamos lá em casa, né? Para que os meninos aproveitassem um pouquinho de sol que entra por uma janela ou outra. E hoje já amanheceu com sol, né? Às vezes não amanhece assim com o sol raiando, né? Apenas ali as nuvens acinzentadas impedindo, né? Esse clarão bonito do sol. E hoje amanheceu assim tão bonito, um dia especial. E eu desejo que Deus te abençoe em seu lar, depois aqui do culto em sua casa, ou para aqueles que vão assistir ao culto aí pelos meios móveis, né? Que na sua casa também esteja a paz, seja um sábado assim realmente abençoado, um sábado na presença de Deus, um sábado muito especial, já que esse é um dia que a gente dedica a elevar os pensamentos a Deus, direcionar nossas mais sinceras e boas atitudes ao próximo. Que Deus seja então sobre nós nesse dia, sobre sua casa, sobre sua família. Há duas menções que eu gostaria de fazer. O pastor David pediu para fazermos um pedido de oração, para colocar aqui um motivo para orarmos juntos pela mãe do Pedro, que se batizou. É isso, Pedro? O Pedro se batizou, orar pela mãe dele. Elizabeth Albano Reppers, é assim que fala? Prima do Pedro, Priscila Albano Costa, é a prima?
Então vamos estar orando pela Priscila e pela Elizabeth, né? Então possamos também orar por aqueles que necessitam de algum cuidado do céu. Nós podemos interceder, pedir a Deus sobre as pessoas, né? Conhecidas ou até não conhecidas, mas que é tão bom orar, estendendo as bênçãos para o próximo, não é verdade? Também gostaríamos de louvar a Deus, né, pela vida dos pais, dos papais, né? Porque amanhã é dia dos pais. Esperamos que os filhos já tenham comprado o nosso presente, né? Que seja um dia muito abençoado. A gente quer fazer uma oração por vocês agora, pais. Que Deus abençoe com saúde, com sabedoria, disposição, né? Como é bom. Como é bom ser pai, como é bom ter o Pai do céu, e como é bom para aqueles que ainda têm pai, né? Eu não tenho mais pai, mas lembro com carinho dos momentos que tive com o meu pai. Então nós queremos agradecer a Deus pela missão de ser pai e agradecer porque a Bíblia fala que Deus é pai, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro fala, né, que de fato somos filhos de Deus, né? Somos chamados assim de filhos de Deus, né? Agora eu mencionei Pedro, não sei se me ocorreu certo, se é Pedro ou João, mas ali nas cartas, as cartas diz, né, de fato somos filhos de Deus. É João 3, primeira carta de João 3, né, para a gente corrigir e já colocar na perspectiva certa, né? Primeira carta de João 3, verso 1 e 2, de fato somos filhos de Deus. Olha que bênção, né? Então, como a gente não pode juntar os pais aqui na frente, não pode fazer, né, essa aglomeração, para fazer uma oração aqui destacando esses homens de Deus, a gente vai orar por você que está aí assentado mesmo, né, como pai que é, a gente vai pedir a bênção, e para aqueles que nos assistirem, ou né, estarão assistindo, também vamos orar por eles como pais. Vamos orar então? Santo Deus dos céus, Deus que nos chama de filhos e, portanto, é nosso Pai, nós te agradecemos pela vida de cada pai. Te agradecemos porque dás a nós uma missão semelhante à tua, pelo menos em parte, quando nós temos aos nossos cuidados queridas criaturas, seres à tua imagem e semelhança, que nos deste como presente, como herança, e que nos tornam assim pais semelhantes a ti em alguns aspectos. Nós cuidamos dos filhos, e assim somos também amadurecidos como homens, como crentes em Cristo, e essa experiência é muito gratificante, é uma experiência muito feliz. Nós pedimos que nos dê o amor por nossos filhos e o cuidado correto, a maneira correta de administrar ao lar, e pedimos que abençoe com muita saúde a todos os pais da nossa igreja, aqueles que nos assistem e que são amigos da nossa fé. Abençoa todos esses pais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado por sua vida. Feliz Dia dos Pais. Nós estamos nessa série de sermões aos sábados, trazendo a perspectiva das crenças fundamentais, doutrinas, princípios que estão na Palavra de Deus. E já estudamos aqui, alternando as pregações, o pastor David e eu, trouxemos aqui já vários temas das crenças fundamentais, das doutrinas, dos princípios bíblicos. Espero que esteja sendo uma experiência muito gratificante para você, porque de fato, quando estudamos e analisamos aquilo que a Bíblia traz como princípios e verdades para esse tempo, nós descobrimos coisas extraordinárias, a perspectiva correta do que é certo, do que é errado, da verdade, da adoração. E nós estudamos aqui vários temas já, como criação, a Bíblia, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já estudamos tantos temas, a natureza da humanidade, né? A essência, a natureza da humanidade. E hoje trabalharemos o tema o grande conflito. O grande conflito. Para aqueles que nos assistem, né? Que grande conflito, né? Uma batalha travada epicamente na história. Também, né? Mas nos referimos àquela batalha épica que começou no céu, que descreve o porquê da existência do mal. E esta é uma questão que nós damos por certo, né? Você, talvez aí assistindo, tenha já uma ótima compreensão sobre esse tema. O nosso estudo procurará aqui
trazer evidências bíblicas, uma análise bíblica de versos que evidenciam que sim, há um grande conflito entre o bem e o mal, estamos inseridos nesse contexto. Qual a perspectiva bíblica sobre isso? É interessante que nem todo o mundo cristão tem uma crença sobre o grande conflito, essa perspectiva do conflito entre o bem e o mal, embora descreva isso também, mas talvez não tenha assim formulado uma crença fundamental, uma doutrina a respeito disto. Nós estudamos isto, e é muito importante entender, e porque isso traz, por exemplo, um entendimento sobre o porquê do sofrimento, porque o mal não foi extinguido logo que surgiu, e assim tantas outras questões são também respondidas. Esperaremos aqui com humildade, sabemos que não responderemos a tudo, mas trabalharemos alguns conceitos interessantes biblicamente, né? E será um estudo, e como o estudo nos elucida, nos traz conhecimento, vai edificar espiritualmente a você que está assistindo, que está ouvindo. E embora não possamos abarcar todos os aspectos do grande conflito, todas as questões envolvidas no grande conflito, a gente entende que uma olhada geral sobre esse tema, com a análise um pouquinho mais detida e aprofundada de alguns textos, nós conseguiremos sim trazer uma compreensão muito especial, muito clara do assunto. A Bíblia traz, por exemplo, diversos conflitos em que, humanamente falando, o povo de Deus está cercado por exércitos inimigos, por questões da religião do povo de Deus, que teve que fazer frente a enganos religiosos no contexto em que Israel estava inserido geograficamente. Há muitos aspectos, por exemplo, o Êxodo, né? O povo de Israel era escravo no Egito, e era o Egito daquele então muito pagão, né? E ali o povo de Israel, para ser liberto da escravidão, precisa que Deus entre em cena. Existe um conflito, né? Se Deus está por trás de Israel para libertar, podemos entender que Satanás, Lúcifer, o anjo caído, está por trás de Faraó para impedir que o povo de Deus, que Deus execute seus planos através de seu povo. Deus tinha, como você sabe, um plano de levar Israel como uma propaganda positiva de Deus, como um evangelismo de Deus para, ali no Oriente Próximo, em Jerusalém, Israel, poder ali ser um livro aberto de Deus para as nações vizinhas, e, portanto, a escravidão no Egito era um empecilho para isso. E então aí nós temos um exemplo de um grande conflito, ou na esfera terrestre, o conflito entre o bem e o mal, como um dos exemplos bíblicos. Deus já sabia do conflito? Deus antevia? Ora, obviamente a gente já está respondendo. Deus sabe todas as coisas, óbvio que ele sabia então do grande conflito. Na verdade, assim como sabia do seu nascimento, que aconteceria um dia, como sabe os cabelos todos de nossa cabeça, e obviamente Deus sabia. Eu quero te convidar para, nos servindo desse atributo de Deus, da onisciência, saber antes, saber tudo, que está ali nas Escrituras, também esse atributo funciona, está presente no contexto do grande conflito, para entender que o conflito poderia acontecer e qual seria o escape, qual seria a saída. Eu quero te convidar à segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós vamos traçar aqui uma linha, por exemplo, e o que nós trabalhamos agora é a predição do conflito, a possibilidade, a verdade de que Deus anteviu, né? Colocou antes, sabia antes do conflito. Você tem a segunda carta a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, carta de Paulo, capítulo 1, verso 9. Vou abrir aqui minha Bíblia, para a gente poder compartilhar a leitura. Nós temos o texto que diz o seguinte, falando de Deus, segundo o poder de Deus, o verso 8 termina, então, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos
eternos. Ou seja, muito antes, Deus já havia providenciado que em seu Filho Jesus Cristo fôssemos salvos. Quero te convidar a Atos capítulo 2, verso 23, no livro de Atos, escrito por Lucas. Capítulo 2, verso 23, que diz assim, isso no discurso de Pedro no Pentecostes, né, na festa pós ali, ressurreição de Cristo, dizendo, sendo este entregue, Pedro fala, né, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. Ou seja, pela presciência de Deus, Cristo foi entregue. Ou seja, antes, Deus já havia determinado que o Senhor Jesus, que seu Filho, seria entregue. Eu quero te convidar a mais uma análise de texto na primeira carta de Pedro, Pedro que fala aqui em Atos, também em sua carta ele deixa registrado, primeira carta de Pedro, já mais próximo ao final da Bíblia. Aí após a carta de Hebreus você tem Tiago, e aí você tem Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, plano da salvação anterior ao pecado, anterior ao início do grande conflito. Já havia um plano. Ainda, e para fechar essa porção de estudos, o primeiro tópico, a predição do conflito, a gente vai à carta de Paulo, que é a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 1, 3 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele quando? É para ver se o povo está acordado, né? Quando? A máscara impede, né? Misericórdia. Desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Jesus Cristo. Então, desde antes da fundação do mundo, Pedro fala isso, Paulo também. Aí está a presciência de Deus em antever o conflito e já destinar o Salvador. Há uma aparente problemática que surge aqui na leitura desse texto, não sobre Deus já ter o plano de salvação anterior à queda do homem no pecado, mas quando o verso 5 diz, nos predestinou para Ele, né? E alguns daí poderiam pensar, bom, existe uma predestinação de alguns para a salvação e uma predestinação de outros para a perdição, para morrer mergulhado no pecado, amando o mal. Não é o tema do sermão hoje, mas como se trata do grande conflito entre o bem e o mal, e aí entra o aspecto da salvação, que será uma doutrina analisada aqui também, nesses sábados pela frente. João Calvino, reformador francês, que por não conseguir trabalhar a reforma na França, que foi um dos países que mais perseguiu a reforma protestante, Jean Calvin, né, porque é francês, o Jean Calvin, que a gente chama de João Calvino, né, foi para a Suíça, onde exerceu maiormente ali seu trabalho de reformador protestante. Ele tinha uma noção de predestinação. Deus predestinou alguns já para salvar e outros para perder. Não é o que a Bíblia fala, até porque Deus predestinou, João 1,12, por exemplo, a todos que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos podem aceitar, todos podem ser feitos filhos de Deus, só para a gente trabalhar. De repente, em casa, alguém se
deparou ali, né, na leitura nossa agora e agora aqui você, no verso 5, que pode ter achado uma possível problemática. Mas ela é dirimida, e esse é um estudo mais profundo, mas a gente já tem aí uma ideia muito clara da Bíblia que Deus dá a todos a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. O conflito, quando se iniciou? A gente sabe, né? Daí aquilo que a gente sabe, a gente fica empolgado para responder logo, ou a gente fala, isso aí eu já sei. Vamos a Apocalipse, no contexto do livro profético para o tempo do fim, como Daniel denomina, né? Que no tempo, pouco antes da volta de Jesus, esse tempo seria chamado de tempo do fim. Apocalipse é um livro profético, como o livro de Daniel, para o tempo do fim. No Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao verso 9, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. A gente vai ler muito hoje aqui, tá? Você vai ter os versos. Quem gosta vai estar já sublinhando, grifando aí na Bíblia, porque vai guardar isso aí já como um estudo. Quem não gosta de muita leitura vai cansar um pouquinho, mas eu peço sua paciência, tá bom? Mas houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, eles não ficaram parados. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Um conflito no céu, uma batalha travada, e o Senhor Deus tem que expulsar do céu aqueles seres, aquelas criaturas feitas por ele. Anjos, incluindo o anjo líder da rebelião, que deixa de ser Lúcifer, e agora é chamado então de diabo, Satanás, ou enganador, sedutor, um inimigo. O conflito se inicia no céu. É um mistério, não é verdade? Que tenha se iniciado no céu, na cabeça de um ser perfeito, a maldade. Como ele abrigou esses sentimentos? Se a gente recorrer ao entendimento de que Deus cria a todos, inclusive os anjos, com livre-arbítrio, liberdade. Aliás, o livre-arbítrio foi muito discutido na Reforma Protestante. Haviam reformadores que não acreditavam no livre-arbítrio, enquanto outros sim acreditavam nessa livre escolha do homem. A contra-reforma, né, a proposta católica para combater a Reforma Protestante, daí trabalha alguns aspectos disso, mas coloca mais o peso em Deus de escolher, e através dos flagelos a pessoa poderia se santificar. Foi um tema muito trabalhado. E a gente fica pensando, que mistério, como isso surgiu, né? O grande conflito no ser perfeito. Paulo chama de um grande mistério, né? Esta questão. Como isso surgiu? Pois bem, a verdade é que surgiu e a Bíblia assim o descreve. E o pior ainda é que o conflito se dirigiu para onde? Já que foi expulso do céu Satanás. E aí você fica bravo com Deus, né? Quando lê isso, não fica? Por quê? Como assim? O que você quer falar, pastor? Porque diz assim, foi atirado para a terra, né? A noção pode fazer parecer que Deus falou, vai lá para a terra incomodar lá. A gente sabe que Deus expulsou Satanás, que veio procurar abrigo na terra, provocando a tentação, ou fazendo ali seu trabalho para fazer ceder o ser humano e entrar em sua rebelião contra Deus. O conflito se dirige para a terra e a base é Gênesis 3, correto? Satanás aparece ali como sedutor, que é denominado no Apocalipse, e seduz ao primeiro casal, a humanidade que havia ali, né? Adão e Eva, e os leva ao fracasso. Qual é essa base dessa tentação, né? Qual a base da tentação? Fazer o homem desconfiar de Deus, né? Ele fala assim, não é assim que Deus disse que vocês podem comer de todo fruto, né? E aí quer e faz com que Eva, desconfiando de que Deus não queria que ela soubesse como é ser igual a Deus, provasse então o fruto que Deus proibiu para ser igual a Deus. É que Deus não quer que ninguém seja igual a Ele. Você se lembra, Satanás, conforme a descrição de Isaías 14, Ezequiel 28, esses profetas, usando a figura do rei de Tiro e de Babilônia, trabalham uma metáfora assim, para denominar Satanás como um ser mau que procura ser igual
a Deus. E ele faz a mesma proposta para Eva. Ele esconde, né? Ó, eu sou o diabo e quero ser igual a Deus, ou queria ser. Ele fala assim, você não quer ser igual a Deus também? Você pode, é só desobedecer ele. Você vai saber de tudo como ele sabe. Uma grande proposta enganadora, né? E ainda acrescenta o pensamento da doutrina da imortalidade da alma, né? Porque ele fala assim, vocês não vão morrer, seus olhos se abrirão e sereis como Deus, né? Serão imortais como Deus, não vão morrer. E de fato morreram. Não quando comeram fruto, mas depois, né? O pecado, a desobediência trouxe a morte, como a Bíblia assim o explica. Introduz aí também mais uma mentira, né? Da imortalidade da alma. Pois bem, o pecado se transferiu para a terra. Não estamos lendo todos os textos por questão de tempo, para também aqui dialogarmos e termos aí a sua participação, e se quiser falar, fique à vontade. Nós temos evidências do conflito na terra, né? Com a aceitação do homem em rebelar-se contra Deus e em desobedecer a Deus, descumprindo a lei de Deus, a ordem de Deus. Nós temos algumas evidências catastróficas. Por exemplo, Gênesis, em sua seção histórica, Gênesis 1 ao capítulo 11, é uma seção histórica do início, das origens. E aí traz no capítulo 6 o dilúvio, um dos grandes desastres causados pelo pecado. Deus traz o dilúvio. Eu não me refiro a Deus trazer o dilúvio para causar a calamidade para o homem, mas me refiro no sentido de que, devido aos desígnios do homem serem continuamente maus, Deus executa um juízo global, mas não definitivo, porque a humanidade continuaria sobrevivendo e ainda sendo pecadora, mas Deus aplaca a grande fúria do pecado e expansão do pecado naquele momento através do dilúvio. Temos outros exemplos do grande conflito e evidências da maldade na história de Elias, o profeta, lutando contra a maldade e perversão religiosa no seu tempo, causadas por Acabe e Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Agora eu quero te convidar, para além dessas evidências de que o pecado trouxe de forma avassaladora destruição, miséria, orgia, guerra, eu quero te convidar a algumas questões envolvidas no conflito. Às vezes esse ponto, ou esse ponto com suas ramificações, que às vezes não estudamos. Às vezes nós tomamos o panorama do grande conflito, surge no céu, vem para a terra, Jesus vem para resolver, salva a gente, para quem aceitar, e aí volta e tudo termina no conflito. Esse é um panorama geral, está certo. Mas há algumas questões envolvidas no conflito. Por que exatamente Satanás entrou em conflito com Deus? O Tratado de Teologia Adventista, por exemplo, no último capítulo dele, que é o grande conflito, ele diz que não há um texto dizendo, a causa do conflito foi essa. Puxa vida, não tem? Mas os textos bíblicos revelam a causa do conflito. Fica muito fácil entender. E aqui não é subjetividade. É objetividade se você ler a Bíblia e entender. Por exemplo, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Vamos ver quem está bom de Bíblia aí. Diz o quê? O pecado é a transgressão da lei. Ora, se aí está posto que o pecado é transgressão da lei, desobediência a Deus, desobedecer à lei de Deus, Satanás se opôs à lei de Deus no céu. Só podemos entender assim. Não é verdade? Por quê? Satanás, ele se rebela contra Deus, ele peca e é expulso do céu, e pecado é transgredir, é desobedecer à lei de Deus de forma aberta. Satanás teve uma questão contra a lei de Deus. Não é subjetividade, é objetividade, pois a Bíblia diz, pecado é transgressão da lei. Se nós, quando pecamos assim o fazemos, transgredimos a lei, Satanás, quando pecou, também. Veja, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, o que diz lá? Nós já lemos o verso 4, né? Ou citei o verso 4, que pecado é transgressão da lei. E o verso 8 diz o quê? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Ora, se pecado é transgressão da lei e quem peca procede do diabo, o diabo é o pai da contrariedade ou da oposição à lei de Deus. Porque o diabo vive, mas o diabo pecou. Qual é a resposta? O que diz aí? A Bíblia. Deixa ela falar. Porque o diabo vive pecando desde quando? Desde o princípio. Então a origem do mal está com Satanás,
no conflito no céu, em algum momento, esse conflito se transmite ou transfere para a terra. O homem aceita o engano de Satanás, cai na armadilha, também peca, também se afasta de Deus, é pecador. Mas interessante, Satanás vive pecando e desde o princípio, ou seja, ele é originador do mal e sua questão foi contra a lei de Deus, porque pecado é transgressão da lei de Deus, ele também vive pecando. Satanás também pecou. Então, não é subjetividade. Eu repito algumas coisas, não para ser chato, redundante, mas para que essa repetição também fixe algumas verdades, tá bom? Não é subjetivo isso, é objetivo quando a Bíblia, pelos seus versos, diz: ó, pecado é isso, e ele, Satanás, vive fazendo isso. Obviamente, o conflito no céu tem que ter sido uma questão contra a lei de Deus. Mas como que os anjos compram essa ideia, então? E dizemos, né, que uma terça parte dos anjos desceu expulsa do céu com Satanás. É interessante, né? Porque se Satanás tem uma questão contra a lei de Deus, quebrou, transgrediu a lei de Deus, o mandamento. Ora, mas o mandamento de Deus já existia? Vamos fazer um parênteses aqui. O mandamento de Deus já existia, pois o mandamento é a expressão do legislador, ou é o caráter do legislador de Deus, né? Deus, o caráter dele está na lei. A lei diz que Deus é amor. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo. Satanás não amou a Deus, amou a si. Queria sentar-se no lugar de Deus, né? E esse é o resumo da lei. Amor a Deus é o próximo. Mas na íntegra a lei, não terás outros deuses, não farás para ti isso, aquilo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Aí está. Mas Satanás transgrediu? Aí está. A Bíblia diz que ele vive pecando desde o princípio. A gente vai entrar em alguns meandros disso, né? Vamos lá então. Jesus indicou a transgressão de Lúcifer, João 8,44. Abra sua Bíblia, João 8,44. O que diz lá? João 8, verso 44. Jesus também fala desta questão. Bom, e aí a gente está tentando responder uma questão ainda, que é como que ele passa isso para os anjos, né? Como? Ele precisou suscitar dúvida na mente dos anjos, como suscitou dúvida na mente de Eva e depois de Adão, sobre obedecer a Deus. Ele disse: você pode desobedecer, é que ele não quer que você seja igual a ele, Deus é egoísta. Então ele, tendo uma questão contra a lei de Deus e transgredindo a lei de Deus no céu, ele coloca a dúvida também para os anjos, como coloca a dúvida para o primeiro casal. João 8, verso 44. Quem gostaria de ler bem alto aqui para o pessoal, que depois ter o sermão gravado consiga ouvir, hein? Quero ver quem tem voz de locutor aí. O Valmir está lá embaixo, né? Com voz de locutor. Tem alguém aí que se candidate a ler João 8, 44? O que Jesus disse sobre Satanás e o pecado dele? Vamos ver? Quais foram os pecados de Satanás denominados por Jesus? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, então é homicida e mentiroso, né? E vive pecando, conforme João. Fala do que lhe é próprio quando ele mente, porque é mentiroso e pai da mentira. Ora, ele tem uma questão contra a lei de Deus e ele mentiu para os anjos. Por isso arrastou anjos para o lado dele. Assim como ele mentiu para Eva. Ora, ele mente, ele provoca a morte, é homicida. E com a mentira ele arrasta após si aqueles que são convencidos por ele. No caso, primeiramente os anjos, alguns milhares de anjos no céu. E posteriormente a humanidade, através do primeiro casal. Ora, como João e aqui Jesus trabalham, né, por exemplo, esse ato, né, de ele ser homicida e mentiroso, mas lá no céu ele matou alguém? Bom, mentir, a gente sabe que ele mentiu no céu, enganando muitos anjos que ficaram do lado dele. Mas se nós entendermos biblicamente, né, como a ira e o ódio, né, como raízes do homicídio, Satanás já tinha a vontade de que, quando diz a Bíblia que ele queria tirar Deus do trono e sentar no trono de Deus, ele teria que não só dizer: Deus, fica aí que eu vou sentar um pouco aqui. Imaginava ele, quem sabe, na guerra,
isso aqui pode ser subjetivo talvez, mas me permitam essa compreensão, essa análise. Ele precisaria ter poder para matar a Deus. Mas não é esse o caso exatamente, é só uma análise em cima do que a gente está lendo. A ira e o ódio são raízes do homicídio. Ele é homicida desde o princípio, e quando convence a humanidade de pecar, ele está matando porque o pecado trouxe a morte. Essa seria realmente a questão, né? Isaías 14, 13 e 14 diz: subirei acima das mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, né? Você sabe que ali, por exemplo, pelo uso dos verbos na primeira pessoa do singular, né? Subirei, né? Serei, né? Ele 5 vezes se gaba do que ele pretendia fazer. Deixar de ser submisso a Deus e ser o seu próprio Deus. Aí está uma questão do pecado, uma questão do conflito, né? Uma questão contra a lei, né? Uma questão da mentira, de espalhar essa mentira e tirar as pessoas da luz e da presença de Deus, afastá-las de Deus, causando a morte, e querendo ser mais do que Deus, querendo ser o seu próprio Deus. No microcosmos ou na esfera humana do indivíduo, a gente percebe isso, né? Quando a gente, por exemplo, não quer submissão à lei de Deus. Satanás teve uma questão contra a lei, é questão do conflito. E eu não quero me submeter à lei de Deus, eu não quero me submeter ao que a igreja coloca como prática de fidelidade a Deus, eu vou ficar longe disso, eu não aceito tudo que a igreja fala, e aí eu começo a ser seletista, né? Vou selecionar aquilo que é bom para mim, que eu acho que é conveniente, e a gente peca nisso, né? Muitas vezes querendo que nós sejamos o nosso próprio norte, nós sejamos a nossa própria direção e nos afastamos de Deus. Veja que interessante, no Tratado de Teologia Adventista, página 1078, agora um resumo das questões do grande conflito. Os questionamentos e, finalmente, a insurreição de Lúcifer forçaram os anjos a tomar uma decisão. O mais elevado anjo do céu desafiou diretamente o Criador. A lei moral de Deus e seu governo foram rejeitados, seu caráter e suas motivações questionados e denegridos. Satanás insistia no suposto direito da criatura de ser independente e livre do controle do Criador. O exercício da justiça e da misericórdia da parte de Deus também foi desafiado, por ser incompatível com sua santidade essencial. Ele dizia: Deus não pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque se me expulsou do céu, ele não pode salvar a humanidade que pecou. Não conseguindo alterar a forma de pensar de Lúcifer e seus associados, aqueles anjos, Deus os expulsou do céu e da posição que ocupavam. Foi assim que começou o grande conflito moral entre Deus e Lúcifer. As questões do grande conflito, uma questão contra a lei. Se a lei expressa o caráter de Deus, ele tem uma questão contra o caráter do Criador. Logo, por isso também que no grande conflito Satanás não quer que a humanidade entenda que Deus é o Criador, pois quer realmente afastar a humanidade do Criador. O grande conflito é real, é metafórico, é um simbolismo, já que até o Apocalipse chama esse anjo de dragão, é apenas uma maneira de explicar que o mal existe. Lucas 10, verso 18. Lucas 10, 18 diz o quê? O evangelista Lucas, companheiro das viagens de Paulo. Lucas, que fez uma grande pesquisa para escrever o seu evangelho, é um evangelho muito bonito na sua redação, e ele é similar na ótica ao evangelho de Mateus e Marcos. Lucas 10, 18, quando os discípulos voltam vibrando, os demônios estão submetendo a nós, né? Ou seja, eles submetem a nós, a gente expulsa até os demônios. Jesus então diz a eles o quê? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É um conflito real. Parece que Jesus teve uma visão, diríamos hoje um insight, né? Mas mais que um insight, ele tem ali aquela imagem de Satanás caindo do céu, sendo expulso, referindo-se ao conflito no céu. Interessante que ali, no grego, é o tempo imperfeito, que poderia ser traduzido assim, então: eu estava vendo Satanás cair do céu. Naquele momento Jesus estava vendo aqui Satanás cair do céu. Não naquele momento, Satanás estava de volta no céu e caindo dele, mas ele naquele momento está descrevendo: eu estava vendo. É como recordar, mas dizer: eu estava vendo isso.
né? Ou seja, Satanás de fato estaria entre os homens, estava entre os homens, causando o mal. Os discípulos falaram assim, os demônios estão se submetendo a nós, a gente expulsa eles. De fato é isso, Jesus estava dizendo, existe um conflito, o demônio está por aí com seus anjos. E quando você vai ao Evangelho, você percebe o grande conflito alcançando, né, fazendo oposição ao ministério de Cristo. O Evangelho de Lucas mesmo, os outros evangelhos apresentam ali momentos em que entra o endemoniado na igreja, na sinagoga, Jesus expulsa. Marcos 5, os endemoniados gadarenos, ou o endemoniado gadareno, Satanás possuindo pessoas e Cristo libertando pessoas. E no grande conflito, Jesus tem o poder de libertar. Amém? Poder de libertar. E graças a Deus que não temos esse tipo de problema, a possessão demoníaca, mas Satanás também não pode ter o controle que é maquiado, é passivo, diríamos assim, né? Sobre nós, não pode ter o controle sobre nossos apetites, nossas intenções, nossos desejos. Nós precisamos ser libertos por Deus daquilo que é mal, que é causado por Satanás e aprisiona e deteriora no homem a imagem e semelhança de Deus. Apocalipse 12, 7 a 9, já lemos que o conflito é real. É tão real que ali Miguel, um ser real, é colocado como lutando do lado divino para vencer a rebelião de Satanás e seus associados. Veja, Miguel, há uma grande controvérsia entre as igrejas protestantes, evangélicas, cristãs, o mundo cristão, digamos assim, né, que dentro do cristianismo existem essas ramificações. Alguns entendem Miguel como um anjo, um arcanjo. De fato, disse na Bíblia o arcanjo Miguel, a preposição, ou ali a expressão arquê, né, superior, o anjo superior. Poderia-se dizer que Miguel é um anjo. Nós, como igreja adventista, entendemos que Miguel, que seu nome significa quem é como Deus? Ora, a resposta é que só há um como Deus. Quem? Jesus Cristo. Mas calma, antes de você que está aqui e quem nos assiste, né, dizer que essa é uma resposta muito rasa, por exemplo, Daniel vê o anjo Miguel, né, e diz que ele é o príncipe, né? Ora, quem é o único príncipe para o povo de Deus, senão o próprio Salvador, né? Quando um anjo aparece a João, João se prostra para adorar, ele fala, não, levanta, não pode me adorar, eu sou anjo, sou servo como você. Mas quando o anjo do Senhor aparece para Josué, por exemplo, este se prostra e adora. E este não nega a adoração. Ora, Miguel só pode ser o ser divino, ou um nome, um atributo para Jesus como príncipe do povo, como aquele Salvador que não só lutou contra Satanás na terra, mas desde o céu. Isto é muito relevante, muito importante. A ira de Satanás no grande conflito é contra quem? Essa você sabe, né? Apocalipse 12 também, versos 14 a 17. O que diz lá? Vamos ao Apocalipse 12. Bom, desde o verso 14 fala da mulher, né? Que no simbolismo apocalíptico, profético, é símbolo de igreja, né? Uma mulher branca, uma igreja pura, né? De vestimentas puras, limpas. Esta, no verso 14, foge da perseguição que durou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que segundo Apocalipse 13:5 seriam os 3 anos e meios, que entendidos como dias ou anos proféticos seria cada dia um ano, 1260 dias, 1260 anos. Bem rápido aqui, né? Porque a gente não pode entrar em todos os temas para explicar tudo. Mas aí está uma questão para você analisar também e conhecer. Por 1260 anos, de fato, a igreja foi perseguida, especialmente o período medieval, quando nem se podia traduzir Bíblia. Alguns papas proibiram a leitura da Bíblia e para traduzir a Bíblia só com autorização do Papa. E a igreja de fato foi perseguida. Interessante que aí segue-se a descrição dessa igreja sendo perseguida e se diz o quê? Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Contra quem ele está irado no grande conflito? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. Ora, lembra que ele tinha uma questão contra a lei de Deus no céu? Lembra que a lei de Deus é a expressão do caráter, porque expressa o amor de Deus e o cuidado com a gente? Ele tem uma questão contra a lei. Então ele tem ódio de que se obedeça a Deus e se obedeça pela expressão dos 10 mandamentos.
Por exemplo, o sábado, uma questão dentro do grande conflito, a ira contra a lei, também tem uma questão muito forte. Nós vamos ainda estudar a doutrina do sábado, aqui nos temas, né, dos sábados na igreja. Mas dentro do capítulo O Grande Conflito, no Tratado Teológico, entra nessa questão também. Então eu vou ser rápido aqui, mas vou entrar nessa questão também. Por exemplo, o sábado nós damos aqui, o tema da criação, até fui eu que trabalhei aqui num desses dias, né? Semana literal de 7 dias, ou seja, dias de 24 horas, numa primeira semana do mundo que já era de 7 dias de 24 horas. E o sábado como dia de adoração e abençoado, né? Ou seja, santificado, chamado de Shabat, do aramaico e do hebraico, o dia de descanso. Por exemplo, não dá para... Eu vou trabalhar um argumento aqui, não sei se vai ser o pastor David ou eu que vamos acabar trabalhando da doutrina do sábado quando chegar o dia, eu não fiz a conta aí nesse dia, sábado sim, sábado não, mas vou adiantar uma questão aqui, né? O sábado foi substituído em grande parte no mundo cristão, né, na humanidade aí, para ser colocado um outro dia de repouso. Lembre-se, Satanás tinha uma questão contra a lei de Deus, contra o caráter de Deus. E ele tem ira contra quem guarda os mandamentos de Deus. E o sábado está dentro da lei e não foi alterado. Isso aí seria um outro estudo dentro desse, claro, mas veja, por que eu não posso alterar? Vamos lá então. Por exemplo, se eu disser que o domingo é o novo sábado, é o novo Shabat, é o novo descanso, eu preciso puxar a criação, então, na semana literal de 7 dias e 24 horas, fazer o seguinte, então. Vamos pegar, então, se o domingo agora é o Shabat, a gente puxa a criação de segunda a sábado. Só que no sábado não teve trabalho. Não dá para puxar o domingo para ser o Shabat, porque se a semana é de 7 e termina no sábado, o sábado é o 7º. O mandamento diz, mas o sábado é o 7º. Então eu não posso puxar a criação de Gênesis 1 de segunda a sábado para domingo ser o Shabat, porque Deus não trabalhou no sábado. Então a criação é do primeiro dia ao 6º e sábado é o 7º, é o último dia da semana. Fecha parênteses. Gostou? Estuda mais sobre o sábado. Você vai entender muito mais coisas, né? Mas muitos não se comprometem com a questão do sábado, achando que é uma questão do judeu. Mas, por exemplo, mais um ponto. Se o domingo é o novo Shabat, é o novo descanso, é o novo dia para descanso, o domingo é assim justificado pela grande cristandade, dizendo assim, é porque Cristo ressuscitou no domingo, Ele é nosso Senhor, estamos na nova aliança, sábado foi dado para o judeu, domingo é o dia que o cristão tem como Shabat, como descanso, porque o domingo é a ressurreição de Jesus. Mas aí, nessa linguagem adequada pela grande parte da cristandade, o domingo é só de cristão. É só dos cristãos. Por quê? Porque é o dia do Senhor deles que ressuscitou. E já diz tudo, Jesus é o Senhor de toda a humanidade. Mas ele faz um chamado só para o cristão comemorar a ressurreição de Jesus. Assim como a igreja medieval teria colocado. Mas se o sábado é o dia do Senhor, ele é um chamado para toda a humanidade, independente de credo e de raça. Por quê? Porque ele fala assim, por que você para no sábado? Porque Deus é criador e criou em 6 dias. Pronto, matou o evolucionismo, ateísmo filosófico. Sábado é um chamado a lembrar que Deus é criador. Então o sábado é universal. E foi criado, e Adão e Eva não eram judeus, não eram brasileiros, não eram gregos, romanos. É para a humanidade. O sábado ainda é um apelo para toda a humanidade lembrar quem é que te fez criatura de Jesus. Agora o domingo, como é colocado, é para mascarar. Por quê? Porque o domingo faz alusão só ao quê? À ressurreição de Jesus, que é muita coisa, é tudo. Não estou diminuindo Jesus, não estou diminuindo igrejas, mas estou dizendo assim, fica como uma comemoração só para cristão, para o Senhor dos cristãos, que é Jesus. Mas quem não é cristão, não está nem aí que Jesus ressuscitou no domingo. Mas se a criatura olhar para o sábado e falar assim, qual é a minha origem? De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde vou? O que ele tem que dizer? Por isso que no tempo, meu Deus, é tempo, está aqui, está acontecendo agora. Por isso que no tempo tem algo me dizendo que Deus me criou. É o sábado que aponta para isso. Agora sim, fecha parênteses, né? Deus seja louvado, viu? Amém? Amém. O grande conflito se estendeu, como já dissemos, no ministério de Cristo. Já citei, por exemplo, Jesus tendo que lidar com a expulsão de demônios.
A cruz de Cristo, a ressurreição, são vitórias sobre Lúcifer. No grande conflito, Satanás já é derrotado porque Cristo pagou o preço. A justiça de Cristo exigia a eliminação do pecado. Logo, pecado e pecadores deveriam morrer, mas Deus enviou seu Filho amado como saída para o problema do pecado. Ele fala assim: eu cumpro os requisitos da justiça em mim mesmo. O que eu faço? Eu entrego meu filho, o meu amado filho morre por você. Ele tem a capacidade de tornar, de declarar justo. Ele assume a culpa do pecado e a morte dele é substitutiva. Você não tem que morrer eternamente para cumprir a pena do pecado, para pagar essa pena. Quase meio-dia, né? Mas aqui a gente podia se deter no tema do grande conflito muito tempo para analisar o ministério de Cristo, não só expulsando demônios ali, opondo-se ao mal, mas analisar a cruz de Cristo como algo poderoso para vencer no grande conflito. O ministério de Cristo, a vida e ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. João 12:31, né? Cita esse poder do Evangelho, Cristo vencendo ao mal. E o fim do grande conflito? Vai acontecer? Vai. Amém, né? Amém. O fim do grande conflito é o fim do sermão também, fica tranquilo que você vai já para almoçar, eu também quero. Carlos, fica à vontade aí para nos ajudar aqui com um momento muito gostoso quando a música nos faz entrar nesse aspecto de entender mais profundamente. A música ajuda. João 14:1-3. Não se turbe o vosso coração porque você está aí sofrendo, porque você vai sofrer a minha ausência, mas eu vou voltar. Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas e o conflito vai terminar. Você vai ser transferido de uma terra de pecado para uma morada celestial. E aí, Apocalipse descreve que depois a terra é restaurada e a terra volta a ser a morada dos homens, mas umas férias na casa de Jesus é boa também, né? Ser elevado ao céu. Paulo fala, né? Serão arrebatados para encontrar o Senhor. Nas nuvens estarão para sempre com Ele. Um pouco no céu, depois na terra restaurada. O grande conflito vai terminar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13-17. Não ignorem, irmãos, que aqueles que morreram estão dormindo, mas vão ser ressuscitados. Porque se o pecado é uma questão de Satanás contra a lei, e a quebra da lei trouxe a morte, porque separou-nos de Deus, que é a fonte da vida. Um dia o Senhor vai vir nos ares, ao ser tocada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Assim como Cristo ressuscita e vence a morte, como Ele vence o pecado. Não que Ele tivesse pecado, Cristo não pecou. Ele vence o pecado causado por Satanás. Ele vence o inimigo no conflito. Ele dá a vitória sobre o pecado, que é a vida novamente, ressurreição. Apocalipse 14, 6-12, as 3 mensagens angélicas, voando pelo céu, anunciando: adorem ao Senhor, Criador do céu, do mar, das fontes das águas. É chegada a hora do seu juízo. Ele vai bater o martelo, o conflito vai ter um fim. E aí, nas mensagens angélicas do Apocalipse, também aparece um chamado à adoração do Criador. Por isso que o sábado não pode deixar de existir, porque o Apocalipse fala que Deus é Criador, e tem um marco no tempo. Hoje é sábado. Sábado diz que Deus é Criador. O livro do fim, Apocalipse, também fala do sábado. Apocalipse 21, 1-4. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o novo ali do grego é novo na forma, não é novo que a outra terra. E já não haverá morte, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas, essa página de história do pecado terá sido virada, passada, e Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria.
Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo declaram que Deus é amor. Amém? Grande Conflito, o livro, página 678. Um dia será declarado assim, né? O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Por que Deus não eliminou o originador do pecado, da rebelião antes? Paulo traz uma resposta muito interessante na carta aos Coríntios, quando ele fala assim, se não me engano, na primeira carta, quando ele fala assim, que nós somos um espetáculo do que está acontecendo, essa história de pecado, espetáculo ao mundo. A palavra grega lá é teatron. Nós somos um teatro, estamos no palco. Sabe para quê? Para que cada pessoa que presencia entende a origem do mal, veja que está amadurecido os frutos do mal e entenda, não, então eu não quero mal, quero decidir por Deus. Mas há aqueles que decidem pelo mal, que nesse palco do grande conflito não entendem que Deus é o Salvador, de que Deus foi colocado em xeque, mas Ele é justo, Ele é amor. Somos um espetáculo ao mundo para amadurecer a verdade diante dos olhos da gente que é tão pequeno, que não vê nada, que não entende nada, que apanha para fazer até alguma coisa quando ganha um título de muito entendido, mestrado ou doutorado, apanha um monte para entender alguma coisa e conseguir ser aprovado. A gente é muito cego. A humanidade precisa entender, através do que está vendo, da violência e maldade, de que precisa tomar uma escolha ao lado de Deus. Não é Deus te deixando amíngua, não é Deus te deixando sofrer, é Deus demonstrando quais são os frutos de Satanás, quais são os artifícios dele e quais são os meus sonhos para você. A volta de Jesus vai acontecer, a ressurreição dos salvos, conforme Paulo, e a nova terra será uma realidade. Assim como o plano da salvação, conforme Pedro, Paulo, Jesus, foi feito antes da fundação do mundo, a realidade da nova terra já é realidade. Me permitam a redundância. Não está refeita a terra ainda, mas as moradas já estão lá no céu para você, para te tirar daqui e reformar essa casa, sem precisar viver de aluguel, né? Fazer reforma numa casa sem precisar viver de aluguel na outra. Jesus voltará. Eu almejo o dia em que o grande conflito terminará. Enquanto cantávamos a música aqui, Som de Chuva, eu fechei os olhos ali, comecei a orar, fiquei emocionado com a promessa da bênção do Espírito Santo sobre nós, para vencer o mal e para pregar o Evangelho, capacitados, potencializados pelo Espírito Santo, porque eu quero que o grande conflito termine logo, e depende de mim e de você pregar esse Evangelho, e de pregar, e para que o mundo saiba, para que eu possa voltar, disse Jesus. Eu almejo, não apenas por sentido de autopreservação, eu não quero mais sofrer, mas eu almejo porque essa é a promessa do Pai, porque eu quero encontrar a Deus, porque eu quero ver os anjos, quero ver o meu anjo da guarda, eu quero viver sem medo, sem ansiedade, sem tantos problemas. Mas calma, isso é sentido de autopreservação? Não, eu quero viver a vida que Deus projetou, eu quero saber como é essa vida santa e sem esses problemas, porque eu quero poder entender perfeitamente ao meu Deus. Estudando pelos séculos da eternidade, a gente vai entender um pouco de Deus. Porque eu quero encontrar meu pai biológico, já que amanhã é dia dos pais, né? Faz sentido saber que nós vamos reencontrar aos queridos que já se foram. Porque há muita coisa boa prometida, e quando um pai promete o presente, o filho não para de incomodar querendo o presente antes da hora, não é verdade? Se você diz, filho, eu vou te dar tal coisa, se você se comportar, ele acha que todo dia ele já se comportou o suficiente para receber o presente. É ou não é? E a gente fica incomodando Jesus, Deus, né? Volta logo, volta hoje. Não aguento mais, estou com isso, estou com aquilo, estou sofrendo, volta hoje. Se Jesus viesse hoje. Calma que o presente já está garantido. E você vai estar vivo para receber. Mas se eu morrer, ele te ressuscita para te dar o presente. Deus é maravilhoso.
essa foi uma análise geral do grande conflito, doutrina, uma crença fundamental que temos como igreja adventista do sétimo dia. Entendendo o grande conflito em que estamos inseridos, nós podemos tomar uma decisão: seguir a Jesus. Se Satanás acusou a Deus no céu, contrariou a lei de Deus e causou uma separação, um cisma, uma cisão entre Deus e a humanidade, Jesus reconectou. Jesus provou que Deus é amor, porque ninguém se pendura numa cruz de graça para salvar. Você não faria isso, mas ele fez. Porque ele foi cuspido, esmurrado, espinhos cravados, açoites com ponta de ferro e osso nas costas. Rejeitado, veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto creem, lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Decida hoje. Aceite Jesus. No grande conflito, se posicione ao lado de Deus e da cruz. Contemple pelos olhos da fé Jesus, o Salvador. Pregue o Evangelho. Anuncie. Fale. Porque Ele precisa voltar e te convidou a anunciar isso para preparar pessoas. E você que precisa tomar a decisão do batismo para ser de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, decida logo. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Decide-te pelo Salvador, porque Ele se decidiu por você. Ele não teve medo de ir a uma cruz, e muitos de nós temos medo de ir a um tanque batismal molhar a pele. Cristo te ama. Não se turbe o vosso coração. Cristo disse, Ele vai voltar. Grande conflito terminará. Que o Pai te abençoe. Você toma a tua decisão no grande conflito, se posicionar ao lado de Cristo e render-se a Cristo. Você prega para que pessoas conheçam. Você, no grande conflito dentro do teu coração, da tua mente, decida-se ao lado de Cristo. Venha ser de Jesus e está junto com a multidão dos salvos que João viu em João 7, João 14, a multidão de salvos que cantará o cântico do Cordeiro. Vai ser bom demais, né? Se os times cantam pela vitória no placar do campeonato, imagino que será cantar a vitória sobre o pecado. Amém? Cantar a vitória sobre o pecado. Nem mais raiz, nem ramo do pecado sobrará para germinar novamente. Nunca mais se levantará por segunda vez o pecado. Existe a realidade do grande conflito, mas existe a realidade da vitória e do fim do grande conflito. Vitória sobre o mal e o fim do grande conflito. Vamos lá?
sobre a luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Vamos nos levantar para a oração. Você que está em casa, nos acompanhe também nessa palavra ao Senhor. Santo Deus, Pai de amor e bondade, obrigado por tua infinita misericórdia. Tu nos dás o cenário de um grande conflito, sim, existente e real, que nos faz estar apreensivos quanto ao fim deste, temerosos por nossa saúde, vida, preservação, mas também certos e em paz por causa da vitória de Cristo sobre o pecado, certos de uma salvação já garantida. Nós te agradecemos porque há muito tempo, claro, que tenha começado o conflito no céu, se estendeu à terra, mas sentimos estar perto o fim deste conflito, porque os sinais no céu, na terra e no mar evidenciam de um Jesus que está para voltar, conforme prometeu, e voltará, como ele disse, para pôr fim ao pecado, para renovar as vidas, transformá-las a uma vida sem pecado, para ser eterna. Nós acreditamos nisso, Senhor Deus. Entendemos a cena macrocósmica do grande conflito, e em nosso coração tão pequeno, nós pedimos que reine Jesus, para que o conflito não nos vença no campo de batalha que é a nossa mente. Estamos aqui por Ti, Senhor Deus, e para Ti. Obrigado porque Tu já esteve na terra por nós e para nós. Obrigado pelo Teu sacrifício, proporcionas vida e libertação do engano do pecado. Nos mostra como a Tua lei é bela, clara, expressão do Teu caráter, e que Tu és justo, portanto, e de que Tua lei nos conduz no caminho da vida, e que Jesus nos faz olhar para a lei como um elo de conexão entre a divindade e a humanidade, e que porque Ele cumpriu a lei,
porque Ele pagou o preço do pecado, porque Ele é justo e nos imputa a justiça, nos declara justos, porque Ele nos torna cidadãos do novo reino, porque Ele diz: o conflito vai terminar. Obrigado, Senhor Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Jesus, porque Tu enviou o Espírito Santo também, para a gente não ficar sozinhos enquanto Te esperamos. Vai ser muito bom, Senhor Jesus, Senhor Deus, Espírito Santo, habitar com vocês na eternidade. Vai ser bom rever os queridos que já morreram. Vai ser bom lembrar da alegria que foi decidir-se pelo Evangelho. E melhor ainda vai ser olhar para o futuro, despontando uma eternidade de bênçãos, e olhar ao presente e dizer: estou salvo, Jesus me salvou, estou aqui, estou no céu, estou na nova terra. Será melhor ainda. Não nos deixe, Senhor Deus, cair em tentação, livra-nos do mal. Cuida da porta, da entrada da nossa casa, cuidando de nossas esposas e filhos, maridos, cuidando daqueles que amamos e de todos os teus filhos. Cuida-nos nessa época de pandemia, dá-nos saúde. Se acometidos formos por qualquer doença, que não seja para a morte. Queremos estar em vida para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Mas se isso for impossível, humanamente falando, queremos ser ressuscitados para o encontro com o Senhor nos ares. Queremos, Senhor Deus, queremos a vida eterna oferecida por Ti gratuitamente. Não nos deixe só, Pai. Nos abençoa, nos cerca por trás e por diante sobre nós. Coloca a Tua mão. Batiza-nos com o Espírito Santo como chuva, molhando, encharcando um coração que nunca mais seque, que tenha a água do Espírito Santo até que Jesus volte, que os efeitos sejam sentidos, a aparência seja de alguém encharcado pelo Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Deus. Modifica, transforma, purifica. Nos ensina mais sobre essas Tuas verdades tão maravilhosas. Louvado sejas Tu, Pai, pela salvação, pela vitória garantida afinal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve em sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve em sua face eu